meus queridos irmãos. Graças a Deus estamos de volta com a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa quinta lição, Jacó, um exemplo de caráter restaurador. Graças a Deus, estamos aqui em nosso canal, A Luz da Bíblia, para trazer sobre este personagem aqui, Jacó, a qual deu uma guinada na sua vida, ali, uma virada na sua vida, ali, mudando, podemos até dizer assim, da água para o vinho. Nós podemos ver aqui no nosso texto áureo como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Romanos capítulo 9, versículo 13. Diante aqui do nosso texto áureo, já observamos aqui que o apóstolo Paulo, ele mostra que Deus já havia dado uma promessa a Jacó, já tinha uma promessa, quando ele disse que o maior serviria ao menor, que lá naquele tempo ali, naquela época ali de Abraão, dos patriarcas, o primogênito sempre tinha a bênção maior, mas Deus ele faz a sua escolha. A nossa leitura bíblica em classe se encontra aqui em Gênesis, no capítulo 25, versículo 28 ao 34, capítulo 32, versículo 24, 27, 28 e 30, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Capítulo 32. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subiu. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. O nosso assunto de hoje, meus queridos, fala de Jacó. Nós vamos ver o comportamento desse homem no início e no final. E nós vamos ver também que Esaú, que era aquele filho aparentemente bom, perfeito, que todo pai queria ter, ele desprezou as bênçãos de Deus, ele desprezou a primogenitura. Jacó, por outro lado, mesmo buscando de uma forma desonesta, mas ele soube valorizar. Não que Deus ele viesse a valorizar os meios a qual você busca a bênção de Deus, ele viesse valorizar a forma com que Jacó veio buscar, de forma desonesta. Mas Deus intentou para a intenção do coração, porque pela presciência de Deus, nós vemos ali durante a história desses dois personagens, de Esaú e a história de Jacó, que aquele filho de Isaac, o Esaú, que tornou-se Edom, ele sempre foi uma pessoa que não procurou, mesmo seus descendentes ali, não procurou andar na presença de Deus. Porém, Israel, nos seus altos e baixos, ele sempre procurava servir a Deus. Ele desviava, mas quando Deus mandava uma nação contra ele, mandava uma situação difícil, mandava um castigo, ele se arrependia, se convertia a Deus e passava a servir a Deus de forma honesta. E nós vamos aqui no nosso primeiro ponto, que diz assim: quem era Jacó? Nós vamos ver aqui no capítulo 25 de Gênesis, versículo 26 e 27, que ele diz assim: depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem de campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. E o nosso primeiro subponto diz assim: o filho mais novo de Isaac. Seu nome em hebraico é Yaakov, e significa Deus protege. Ele integra a lista dos 3 patriarcas hebreus que marcaram a história de Israel.
A partir do nome de Jacó, qual foi escolhido, que o significado significa suplantador, aquele que segura no calcanhar, malandro, aquele que quer levar vantagem sobre alguém, e nós entendemos que esse nome fez parte ali da sua vida, das suas atitudes, que tentava sempre obter vantagem de forma desonesta. Só que o nosso comentarista ele diz que o texto aqui também significa Deus protege. Esse nome, ali na raiz semita, ele tem um significado ali aquele que pega no calcanhar, aquele que está no calcanhar, mas traz o sentido também de aquele que Deus está no calcanhar, dando o sentido de proteção de Deus sobre aquele homem. E nós vemos esse significado também durante a sua vida, a qual Deus o protegeu ali do seu irmão Esaú e protegeu também de Labão, se revelando ali a Labão para que ele não dissesse nem bem nem mal sobre Jacó depois que ele saiu ali da casa do seu tio. Então entendemos que o seu nome ele tem esse significado de suplantador, de enganador, mas também tem um sentido ali na raiz semita de proteção de Deus sobre a vida do seu servo. E nós entendemos também que o nome ali a qual foi dado, sempre é relacionado às suas atitudes, às suas características. Então, como ele nasceu segurado no calcanhar do seu irmão, ele, por seu irmão ser o primogênito, apesar deles dois serem gêmeos, mas um saiu primeiro, e a primogenitura vinha sobre a vida daquele, a bênção da primogenitura vinha sobre aquele que nascesse primeiro. Então era necessário que um nascesse primeiro. E quem nasceu primeiro foi Esaú. Porém, observamos que Esaú ali, ele não soube valorizar a primogenitura, ele desprezou. O termo hebraico ali para desprezar, ele mostrou completo desdém ali com relação à primogenitura. E Jacó, ele sabia da bênção de Deus sobre sua vida. Ele entendia da promessa que Deus fez a Abraão e a Isaac. Então ele soube valorizar mais aquela bênção ali sobre sua vida. O segundo subponto, ele diz assim, o preferido de sua mãe. E diz assim, Isaac tinha preferência por Esaú, porque gostava de caça. Mas Rebeca amava mais a Jacó, por ser varão simples e habitava em tenda. Nós primeiro observamos aqui o que é chamado hoje de família disfuncional, a qual um dos cônjuges tem preferência por um determinado filho. E isso não pode acontecer na família, porque quando os pais traz uma demonstração ali de amor por um ou outro, vai trazer ciúme para os demais filhos. E nós observamos que ambos tinham preferência. Isaac ele tinha preferência por Esaú, por ser homem de caça, por ser homem do campo, e Isaac gostava das caças a qual Esaú trazia. Já Jacó era um homem mais caseiro, aquele homem a qual vivia mais próximo à mãe, ele era pacato, mais calmo. Então, por essa razão, Rebeca tinha maior amor. E nós observamos aqui no capítulo 27, versículo 6, que diz assim: então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim. Quando diz aqui, quando o comentarista, o escritor aqui de Gênesis, ele diz seu filho, ele está mostrando a preferência de Rebeca por Jacó, porque Rebeca tinha tanto Jacó quanto Esaú, mas mostrava ali a preferência ali de Rebeca por Jacó. E um pouco antes, o escritor também deixa claro a preferência de Isaac por Esaú. Como falamos a princípio aqui, que dentro de uma família não pode deixar claro essas preferências. Nós observamos que na vida de Jacó, ele também cometeu esse deslize. Ele deixava claro que gostava mais de José, mas entendemos também ali que os filhos de Jacó, os outros filhos, tinham uma vida completamente desregrada, completamente distanciada, não obedecia ao pai, desviava das ordens do seu pai. Porém, José já era aquele filho obediente. Mas também entendemos que José, por ser o filho de Rebeca, a qual Jacó amava, ele também tinha esse amor ali por José. Mas dentro de uma família não pode haver essa acepção aí, essa preferência por um ou por outro filho. O terceiro ponto diz assim, o preferido de Deus. A escolha de Jacó é um caso especial de preferência divina, face aos desígnios de Deus. Observamos aqui que Jacó era o preferido de Deus,
não pelos meios que ele veio buscar a sua primogenitura, porque ele veio buscar de uma forma desonesta, e não podemos pensar que Deus aprovava aquelas atitudes lá de Jacó. Entendemos isso, que ele passou pela mesma situação, porque a Bíblia diz que Deus não deixa se escarnecer, o que o homem plantar, isso ele também ceifará. Mas Deus, ele era o preferido Jacó era o preferido de Deus pelas suas atitudes, pela sua transformação, porque pela presciência de Deus, Deus entendia que aquele homem, ele soube valorizar mais a primogenitura. Os meios que ele buscou não foi correto, mas ele soube valorizar mais as bênçãos de Deus. No entanto, por outro lado, o Esaú desprezou completamente. Como falamos, a palavra ali que ele desprezou é mostrar completo desdém, a qual ele disse: de que me vale a primogenitura eu estando morto de fome? Porque existem pessoas que no primeiro momento de necessidade, ele nega as suas origens, ele nega a sua raiz, ele nega ser cristão no primeiro momento de necessidade. Muitas vezes no trabalho, muitas vezes numa faculdade, muitas vezes em outros locais. Ele nega as suas origens. E aqui, Esaú, ele fez a mesma coisa. No momento de necessidade, ele desprezou a primogenitura. E Jacó, ele sabia da bênção da primogenitura, porque o primogênito, ele recebia a herança dobrada dos pais. Era um costume lá antigo. Deus ali em Deuteronômio, ali no capítulo 21 de Deuteronômio 15 a 17, Deus, ele procura determinar a bênção maior da primogenitura e que deveria ser cumprida. Deus chegou ao ponto de dizer: se o homem tiver duas mulheres, amar uma e aborrecer a outra, e se o filho da aborrecida for o primogênito, de forma nenhuma ele pode dar a bênção ali à amada, ele teria que dar ao primogênito. Mas nós entendemos também que essa primogenitura, ela poderia ser perdida, como o próprio Rúben, ele perdeu a sua primogenitura, porque ele coabitou, ele se deitou com a mulher do seu pai, ele profanou o leito do seu pai, deitando com a sua concubina. Então ele perdeu o direito à primogenitura, a qual foi passado para os filhos de José, Efraim e Manassés. E foi encontrado também alguns escritos ali ao sudeste de Nínive, pela arqueologia, dizendo que essa primogenitura também poderia ser vendida. Então aquele homem, ele negociou a sua primogenitura, e Jacó, ele soube valorizar mais as bênçãos de Deus, porque ele se apegou às promessas a qual Deus fez a Abraão, ali que dele seria uma grande nação. Então ele soube valorizar as bênçãos espirituais de Deus. E como falamos, pela sua presciência, Deus entendia ali que o seu comportamento seria diferente, ou seja, aquele que andava errado se converteu e passou a andar certo na presença do Senhor. E aquele a qual parecia ser o filho que todo pai queria ter, ele desprezou a bênção maior, desprezou a primogenitura e desprezou as promessas espirituais de Deus na sua vida. O nosso segundo tópico diz assim: direção de Deus, a direção de Deus na vida de Jacó. Então nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 28, versículo 12 e versículo 13. 28, 12 e 13, que diz assim: e sonhou, eis a porta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. E no nosso primeiro subponto diz assim: a visão da escada que tocava o céu. Em sua fuga no meio do deserto, Jacó teve um sonho dado por Deus. Ele viu uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus. Jacó, ele viveu uma vida, como falamos há pouco, completamente distanciada, com seu comportamento desprezível, com seu comportamento distante do que Deus quer de cada vida. Mas aqui, Deus foi ao encontro de Jacó. Observamos aqui no primeiro momento ali que Deus se revela a Jacó, que quando Deus ele olha e vê uma escadaria ali, os anjos subindo e descendo, e diz que Deus ali está próximo, ele procurou entender que mesmo ali, com seu comportamento ali, completamente ali fora, depois que ele fugiu ali, depois que ele recebeu a bênção ali do seu pai, mesmo de forma desonesta, como já falamos, que ele fugiu, mas ali durante a sua fuga, Deus tem um encontro com ele. Deus se revela
a Jacó. E Jacó ali já demonstra um comportamento diferente. Ele já mostra, ele diz que Deus ali está presente, e ali, senão o lugar na casa de Deus, ali o lugar de Deus. Então percebemos ali, pela atitude de Jacó, que ali pela presença de Deus, pela aparição de Deus na sua vida, ele já mostrou um comportamento diferente, ele já mostrou algo diferente. E ali naquele momento, Deus ele reforça ali a sua promessa, ele refaz a promessa ali ao terceiro patriarca ali, a qual ele se cumpriria ali todas as promessas que Deus havia feito a Abraão, se cumpriria ali através dos 12 patriarcas, a qual sairia ali do ventre ali, do seio ali de Jacó, os 12 patriarcas. Então Deus refaz ali a promessa. E aquele homem, ele entende ali as promessas de Deus ali naquele momento. Me faz lembrar também do encontro que aquele homem ali, Paulo, o apóstolo Paulo, que ainda é chamado Saulo, teve com Deus, ali quando ele ia para Damasco. Naquele momento ali, quando ele ia para Damasco, Deus se revela a ele. Quando aquele homem cai, que ele vê a luz, e aquela voz ali diante dele, aquele homem já mostra ali, não mostra toda aquela autoridade, toda aquela exaltação, toda aquela soberba. Quando ele cai, ele já diz de uma forma humilde: quem é esse Senhor? Então nós observamos aqui que Jacó é bem semelhante àquele encontro de Paulo com Jesus Cristo. O primeiro encontro aqui de Jacó, ele já mostra a humildade ali diante de Deus, e por Deus fazer a promessa, entendemos que ele deu ouvido ali à voz de Deus. Então aquela visão ali foi de suma importância ali para a vida de Jacó. Ele já começou a mudança ali na vida de Jacó. O nosso segundo tópico diz assim: a coluna em Betel. Jacó não buscou a Deus, mas Deus o abençoou e se revelou como o Deus de seus pais. Uma prova do quanto a graça de Deus é profunda. Sem dúvida alguma, a história de Jacó se divide em dois períodos: antes de Deus encontrá-lo e depois de Deus encontrá-lo. A palavra Betel significa a casa de Deus. Nós entendemos, como diz ali em Jeremias 23, 23, que Deus não é só Deus de perto, mas também Deus de longe. E quando a Bíblia diz que Deus desce até o homem, desce até nós, ele fala de uma aproximação, de uma comunhão. E Deus ali desceu até Jacó. Deus falou ali a Jacó. Deus teve uma aproximação ali de Jacó, porque aquele homem, como falamos, ele já teve uma mudança de atitude na sua vida. E ali Deus chamou aquele lugar a casa de Deus. Nós entendemos que Deus, especificamente, não tem casa, como ele disse ali a Davi, que nem todo o céu e a terra caberia. Mas Salomão, quando ele construiu o templo, ele disse que os ouvidos de Deus estariam atentos às orações daqueles que eram feitas ali naquele lugar, ali no templo, porque a casa de Deus fala em reunião, das pessoas estão em perfeita comunhão, as pessoas estão unidas em um só propósito. E Jacó aqui entendeu ali e fez uma coluna e chamou daquela coluna Betel, onde aquela cidade antes se chamava Luz. Agora aquela cidade se chamava a casa de Deus, porque Deus se revelou ali àquele homem. O terceiro tópico da nossa lição diz assim: aspectos do caráter de Jacó. Nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 32, versículo do 9 ao 12, que diz assim: e orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, e agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, porque não venha ele matar-me e as mãos dos meus filhos. E disseste: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. O primeiro subponto diz assim: antes do seu encontro com Deus. Jacó, como já falamos aí durante toda a lição, ele levou uma vida completamente desonesta, tentando levar vantagem, como seu próprio nome diz. A partir do momento, diz assim, até o encontro com Deus em Betel, ele era apenas um homem natural ou carnal.
muitas vezes nós entendemos que Isaac, com certeza ele passou os ensinamentos ali a Jacó. Por essa razão ele soube atentar para as promessas de Deus. Ele entendia das promessas de Deus na vida feita a Abraão e a Isaac, e que se estenderia a toda a sua descendência. Então ele entendia, só que mesmo assim, aquele rapaz, aquele filho, segundo filho ali de Isaac, ele viveu uma vida completamente desprovida dos cuidados de Deus, completamente distanciada da vontade de Deus, vivendo a vida de forma natural como ele queria, mentindo e tentando levar vantagem. Essa foi a vida de Jacó, esse foi o seu comportamento. E nós entendemos ali, até o momento ali, quando ele saiu de casa, até o momento ali, depois que Esaú lhe fez juramento, que disse que depois que o seu pai Isaac morresse, ele iria morrer. Então, ele entendeu que ele precisava fugir dali, sair dali. E entendemos que depois, mesmo de uma forma desonesta que ele veio a receber a bênção, entendemos que Isaac, ele entendeu as promessas de Deus na vida, que é o momento dele sair, Isaac, ele abençoa novamente e pede para depois ele retornar à terra. Ele não deveria ficar ali na Mesopotâmia, ali com seu tio Labão, mas ele deveria voltar à terra para que as promessas de Deus fossem cumpridas ali, naquele lugar. E aqui, antes, esse tópico ele é dividido em 3 partes. Primeiro, oportunista e egoísta. Quando seu irmão chegou com fome, ele lhe pediu para comer. Então observamos aqui que Jacó ele poderia dividir ali o seu alimento. Ele poderia dividir aquela comida, mas naquele momento ali, quando o seu irmão chegou com fome, foi o momento que ele achou para barganhar ali a bênção de Deus. Então ele foi oportunista ali naquele momento. A parte B diz assim: interesseiro e calculista. Jacó era frio, calculista e tinha um temperamento fleumático. O interesse dele aqui, nós entendemos aqui que o seu interesse foi pela primogenitura. Nós sabemos que a primogenitura ela tinha 2 situações. Ela vinha como para o chefe de família e as promessas de Deus. E essa primogenitura, como chefe de família, ele recebia a herança do pai dobrada. Então, ele foi oportunista, podemos entender de 2 formas, mas principalmente pelas heranças de Deus ali, pelas promessas de Deus na sua vida. Mas naquele momento, ele fez com que o seu irmão, ele jurasse ali, mesmo estando só os 2, mas o juramento ali tinha uma importância, porque ele jurava ali entre os homens, mas diante de Deus. E ele foi exatamente ali interesseiro e calculista no momento que ele pediu para jurar, porque ele não podia, depois do juramento ali de Esaú, não podia ser revogado ali aquela venda, aquela troca, aquela barganha ali pela herança. A terceira parte diz assim: mentiroso e enganador. Com seu caráter fraco e leniente, concordou com a sua mãe em enganar o velho pai. Então ele se deixou levar ali, mesmo ele tendo uma atitude ali que não era bem honesta pelo seu próprio nome ali, a sua mãe corroborava para essa situação, a sua mãe apoiava ali as suas mentiras, os seus meios de adquirir ali as coisas. Então ele foi mentiroso e enganador. Então ele mentiu para seu pai ali no capítulo 27, nós entendemos que ele mentiu 3 vezes ali, quando no versículo 19, ele diz ali que ele exatamente era Esaú. Quando o pai dele perguntou, é Esaú? Ele mentiu ali no capítulo 19. Quando chega no versículo 19, capítulo 27, versículo 19. No versículo 20, ele usa até o nome de Deus. Quando Isaac diz assim, mas já voltasse tão rápido, ele diz, mas Deus me deu, trouxe ao meu encontro ali a caça, mentindo mais uma vez e blasfemando ali o nome de Deus, usando o nome de Deus ali para mentir. E no versículo 24, quando Isaac pergunta mais uma vez se é Esaú, ele mente mais uma vez dizendo que é Esaú. O segundo subponto diz assim: depois do seu encontro com Deus. Observamos a transformação de Jacó. Aí na parte A diz assim: um caráter agradecido. Nós observamos que Jacó, o primeiro encontro foi ali quando Deus se revelou para ele a Betel, mas quando ele voltava ali para encontrar com Esaú,
ele teve um encontro ali com um varão e lutou com aquele varão, e aquele varão ali feriu a juntura da sua coxa. Nós entendemos ali de uma forma simbólica que aquele homem ali passou a andar de forma diferente por estar com a juntura ferida. Então ele não andou do mesmo jeito. Então todo aquele que tem um encontro com Deus, ele não anda mais da mesma forma. Muitas vezes nós encontramos com Deus de uma forma superficial, de uma forma um pouco distante, mas às vezes precisamos encontrar com Deus face a face, como encontrou esse homem. Então ele encontrou com Deus, lutou com aquele varão, a qual seu nome foi mudado ali. E nós observamos que no Antigo Testamento o nome tem uma característica com uma pessoa. O seu nome era Jacó, e aquele anjo disse: agora tu não te chamarás mais Jacó, mas te chamará Israel, aquele que luta com Deus. E o significado também tem aquele que luta ao lado de Deus. Então ele prevaleceu, porque o texto diz que ele prevaleceu com Deus e prevaleceu contra os homens. O que nos dá a entender que se nós lutamos ao lado de Deus, se Deus está à nossa frente, se Deus está conosco, qualquer dificuldade que venha à nossa vida, nós vamos prevalecer contra os homens. Nós observamos ali com a luta ali de Gideão, ali com aqueles 300 ali, a qual Deus nomeou 300 homens para lutar com Gideão, e ele prevaleceu. E Deus deixou apenas 300 para que não deixasse dúvida que ali vinha de uma intervenção divina. Então aquele homem, ele tinha ali o seu caráter agradecido, ele sabia agradecer a Deus. Quando ele prometeu ali a Deus que daria tudo, o dízimo ali de tudo que recebesse, entendendo que as bênçãos de Deus que vêm em nossas vidas nada mais é do que a intervenção divina. O cristão precisa entender isso, ele precisa ser agradecido a Deus pelas bênçãos ali a qual recebe. E Jacó ali, depois do seu encontro com Deus, ele passou a agradecer a Deus e disse: olha, tudo darei de volta, assim, em forma de agradecimento. A parte B diz assim: um caráter esforçado e sofredor. Ao chegar à casa de Labão, seu tio, revelou um homem trabalhador. Então Jacó ali, ele passou pela mesma situação, então ele começou a trabalhar ali com seu tio, e pelo seu trabalho ali, pelas bênçãos de Deus estar na sua vida, e por ser um homem trabalhador, tudo que ele fazia prosperava ali na casa do seu tio. Tudo que ele fazia, Deus abençoava. Então seu tio engrandeceu-se. Labão entendia que o engrandecimento dele, a sua riqueza, as bênçãos que ele estava tendo ali, era por conta de Jacó, por conta da bênção de Deus na vida de Jacó. E Jacó também entendia isso, que ele se engrandeceu porque Deus estava o abençoando. Mas ele precisava voltar e precisava também ter lucro, porque ali ele foi enganado ali pelo seu tio. O seu tio estava só obtendo ali lucro, e depois ele faz um pacto ali, faz um trato ali com Labão, para que ele viesse também a ser participante ali daquela bênção. Então ele faz aquele pacto que todos os animais ali que nascesse pintado, malhado e moreno seria dele. E Deus cada vez mais o abençoava. Então nascia muito ali, e Deus foi o abençoando e foi o engrandecendo. Mas porque a bênção de Deus era na vida dele, mas também ele era uma pessoa esforçada, uma pessoa trabalhadora. Que inclusive ele foi enganado ali por Labão. Ele trabalhou 7 anos por Rebeca, e Labão enganou. Em vez de dar Rebeca, deu Léa, e disse que não era costume a mais nova casar. Depois ele teve que trabalhar mais 7 anos por Rebeca, mas ele continuou trabalhando. Então ele viveu ali 20 anos, trabalhou 20 anos ali em Labão, mas Deus ali o abençoou, Deus o engrandeceu por ser um homem trabalhador. E a parte B diz assim: um homem na direção de Deus. Depois de ser enganado pelo seu sogro, Jacó reuniu sua família e fugiu para Harã. Observamos aqui que ele fugiu, mas ele fugiu direcionado por Deus, porque Deus havia feito uma promessa, era necessário ele voltar. Entendemos aqui, falamos agora há pouco, que depois que Jacó teve um encontro com Deus, ele agora passava a fazer as coisas conforme o direcionamento de Deus. Ele precisou sair de lá porque era necessário ele voltar. Ele já estava 20 anos ali na Mesopotâmia, era necessário ele voltar. Ele não poderia ficar ali. Assim como Abraão, quando ele fez
pediu para Eleazar buscar ali uma noiva para Isaac, que ele jurou, e Eleazar diz assim: mas se a noiva não quiser vir, eu posso levar o moço para lá? E Abraão diz: não, se a moça não quiser vir, você está livre ali desse juramento, mas é necessário que ela venha, meu filho não pode vir para lá, porque a bênção de Deus, Deus havia feito uma promessa que seria ali na terra de Canaã. Deus cumpriria, Deus não tem lugar limitado para cumprir a promessa, mas a promessa que Deus fez é ali. As palavras de Deus devem ser cumpridas cabalmente, integralmente deve ser cumprida. Então era necessário ele voltar. E quando ele fugiu ali de Labão, nós entendemos que Labão, ele acusou, fez 3 acusações. Uma de ter fugido ali, sem ter falado com ele, sem ter dito nada, que ele queria se despedir dos netos, que ele fala do filho, mas esse termo neto não existe no idioma hebraico, não existe o termo neto ou avô, existe pai e filho. Então ele disse que queria se despedir dos seus filhos, que eram os seus netos. Então ele acusou Jacó de ter feito isso. Ele também acusou Jacó de ter sequestrado as suas filhas. E depois ele acusou Jacó de ter roubado os seus ídolos, que nós entendemos que foi a própria Raquel ali que estava com os ídolos ali escondidos. Então ele fez essas acusações. Mas depois de ambos trocarem acusações, entraram num acordo, porque Deus se revelou ali para Labão e disse para Labão: olha, não fala nem mal nem bem a Jacó. Então Labão entendeu que ele estava sendo direcionado ali por Deus. Então fizeram um banquete ali que durou a noite toda, e depois Jacó saiu dali, se despediu do seu sogro e foi ali voltar para a sua terra. O terceiro e último tópico diz assim: no seu encontro com Esaú. Ao se aproximar de Seir, onde seu irmão vivia, Jacó enviou mensageiros a Esaú, anunciando o seu retorno. Jacó havia fugido lá do seu local ali, de onde vivia, por conta principalmente de Esaú, porque Esaú havia feito um juramento de quando o seu pai morresse, ele iria matar Jacó também, porque Jacó pegou a sua bênção ali de forma desonesta. E era necessário agora Jacó resolver os problemas passados. Ele precisava se reencontrar com seu irmão, mas agora Jacó já estava de posse da bênção de Deus. Ele estava agora com muito gado, com uma família próspera, ali com 12 filhos ali das suas esposas e concubinas, e ele precisava voltar, mas ele sabia da ira do seu irmão. Então Jacó, quando ele volta, ele divide ali a sua família em 2 grupos. Ele pensando lá da família, você vê que aquele homem enganador, aquele homem egoísta, agora está pensando na sua família. Ele disse: não vou dividir em 2 grupos, porque se os homens de Esaú, que Esaú estava com 400 homens ali de guerra, e ele ali, as pessoas ali tudo pacata, ele com o seu gado, com o seu rebanho e a sua família, ele disse: olha, dividir em 2 grupos, porque se ele for para um, o restante da família é salvo. Então ele estava pensando ali na família, em que Deus poupasse a família. E ali ele faz uma oração a Deus. Você vê que no encontro ali, antes de se encontrar com Esaú, ele já faz uma oração a Deus. Ou seja, aquele homem que levou uma vida tentando obter as coisas de forma desonesta, agora ele não tem saída se não recorrer ao Deus vivo. Agora ele sabia que ele era uma pessoa diferente, ele sabia que era uma pessoa agora que vivia diante de Deus, vivia de acordo com a vontade de Deus, para que as promessas de Deus fossem cumpridas. E ele usou ali em oração as promessas de Deus na sua vida. Ele mostrou ali que Deus havia feito uma promessa a Abraão, e que a promessa de Deus a Abraão consistia em ele voltar para a terra, e ele usou ali na oração. E nós entendemos ali, quando ele vem de encontro ali, depois das suas orações, porque é muito importante toda e qualquer atitude que tomarmos, pedimos a direção a Deus, o direcionamento. Nós entendemos ali que no próprio nascimento ali de Jacó, Isaac estava tentando fazer sempre do seu jeito, mas quando ele dobrou o joelho ali e orou a Deus, nós vemos isso no capítulo 26, versículo 21, de Gênesis, quando ele orou a Deus e disse que ele conheceu a sua mulher, então a sua mulher ali engravidou por ela ser estéril. E aqui, no encontro com Esaú, Jacó entendeu isso. Ele precisava agora pedir o direcionamento de Deus. Ele precisava orar a Deus para que Deus viesse a conceder-lhe ali a vitória. E nós entendemos, quando ele se encontrou, Esaú estava com aquele intuito de fazer mal, mas Deus mudou
o coração daquele homem, Deus mudou a sua intenção. E quando ele viu ali o seu irmão, ambos ali se abraçaram, se perdoaram, pelo menos ali naquele momento, que nós entendemos que na sua descendência tiveram grandes problemas entre Edom e entre Israel, mas naquele momento ali, ambos se perdoaram, se abraçaram, porque a bênção de Deus estava sobre sua vida. Então Esaú também entendeu que a bênção de Deus estava sobre a vida de Jacó. Então fizeram as pazes ali, mas tudo porque aquele homem buscou o direcionamento de Deus. Por essa razão, ele conseguiu ali a bênção e conseguiu a paz ali com seu irmão. E graças a Deus, irmãos, chegamos ao final aqui da nossa lição, e entendemos aqui como conclusão que o importante, irmãos, é nós permanecermos na vontade do Senhor. Aquele homem ali, ele começou, Jacó começou com uma vida completamente fora da vontade de Deus, uma vida desonesta, uma vida de enganação. Ele passou por toda aquela situação também, assim como ele fez as pessoas, ele passou por essa situação, mas no momento que Deus teve um encontro com ele, ele mudou completamente o seu comportamento. Então, quando o homem ele tem um encontro com Deus, ele deve mudar o seu comportamento. Então nós devemos mudar para melhor. Assim como Paulo fala, ali escrevendo aos Gálatas, ele fala ali capítulo 19 a 21 das obras da carne, e versículo 20, ele fala do fruto do Espírito. Primeiro começa-se com carne e depois pelo Espírito. Não se pode inverter, você não pode andar de forma ali pelo Espírito, depois voltar à carne. E nós entendemos que Esaú, mesmo com lágrimas, ele não encontrou lugar de arrependimento. Então ele não teve um sincero arrependimento ali, ele não chorou porque ele havia perdido a bênção de Deus, mas ele chorou ali de uma forma superficial, mas não demonstrando um arrependimento sincero. Então ele não encontrou lugar de arrependimento ali, mesmo diante das lágrimas. Amém, meu irmão? Então, que cada professor ele possa mostrar essas verdades ali ao seu aluno, que é importante nós continuarmos ali diante de Deus, continuarmos com a mesma afinco, com a mesma dedicação, e nunca podemos iniciar pelo Espírito e terminar pela carne. Entendemos ali pela vida de Jacó que ele era uma pessoa que tinha uma vida desonesta, mas a partir do momento quando ele teve um encontro com Deus, aquele homem se converteu e agora Deus fazia parte ali da sua vida. Deus que era o seu direcionamento. Ele sempre consultava a Deus ali em suas decisões. Amém? Então que Jesus nos ajude, que Jesus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor.